Capítulo 9. Traição de Rian. Certa vez, Rian chamou o comandante dos guerreiros da antiga tribo Magribe, que agora era subordinado ao comando-geral da tribo do lago, e lhe fez a seguinte proposta: Vamos fazer uma emboscada para o comandante-geral, homem de confiança de Cauã, e após matá-lo, juntamos alguns guerreiros de sua confiança, atacamos o palácio real e apreendemos o rei e a rainha. Depois, vendemos Cauã como escravo para os portugueses, porque, se ele ficar aqui, o povo não aceitará o novo governo. Eu assumo o palácio com a rainha, você se torna o comandante-geral e homem da minha confiança. Assim, seremos o novo governo do povo do lago. Eu não gosto desse comandante. Gostaria de me livrar dele, mas quando conquistarmos o governo, você promete que me dará o comando geral? Sim, prometo. Então, vamos executar o plano sem perda de tempo. Esperaram anoitecer e convocaram os homens, sob o comando do subcomandante, e marcharam em direção ao palácio. Ao chegarem, dominaram a guarda do palácio com facilidade, devido ao número muito maior de guerreiros sob o comando de Rian. Cauã e Calo estavam em seu quarto, quando os guerreiros entraram para capturá-los. Cauã conseguiu fugir com a ajuda de amigos, mas sua mulher foi capturada. Calo, esqueça Cauã, me aceite como seu marido e continuará sendo rainha, disse-lhe Rian, mantendo-a prisioneira. Aquele covarde não a merece, porque a abandonou. Nós dominaremos toda a grande nação, e se você ficar do nosso lado, os guerreiros da antiga tribo Macharique nos apoiarão sem guerras. Isso nunca! Cauã retornará com os outros guerreiros e dominará todos vocês. Ele me ama e lutará até o fim para me libertar. Eu a amo muito mais, Calo. Farei tudo por você. Cale-se, Rian, e me solte. Fuja com seus aliados, ou Cauã e seu exército acabarão com vocês. Fugir? Isso nunca. Agora você é minha. Solte-me, verme imundo. Os deuses sempre estiveram do nosso lado. Como você pode ser capaz de se voltar contra seu próprio irmão? Agora será diferente. Os deuses estarão do meu lado. Serei o rei da grande nação do lago, e você, com o tempo, acabará me amando. Ainda teremos muitos filhos que serão futuramente os nossos sucessores. Você nunca me terá. Cauã vai me libertar. Rian tentou se aproximar e Calo, mesmo amarrada, conseguiu empurrá-lo, desvencilhando-se. Ele deu uma risada cínica, certo de que sua vitória estava consumada. Quando Cauã fugiu, chamou seu comandante e, às pressas, foram organizando o contra-ataque a Rian e seus comandados, a fim de libertarem Calo e retomarem o poder. A investida deveria ser bem planejada, porque naquela época já existiam armas de fogo compradas dos europeus e o palácio ficava num ponto estratégico, circundado por trincheiras que o protegiam, estendendo-se para o lado leste do lago. A guerra já durava alguns dias, o cerco às tropas de Rian se tornava intenso. Grande parte das tropas, comandadas pelo golpista, havia se desertado e passado para o lado de Cauã. Brevemente, os rebelados teriam de se render, porque as provisões de alimento eram feitas pelas lavouras que ficavam do lado oeste. Assim, em inferioridade numérica e sem ter como conseguir provisões, a rendição logo aconteceria. A notícia da guerra na nação do lago chegou ao conhecimento dos portugueses, que aportaram com uma esquadra carregada com armas e munições, que seriam trocadas por escravos. Com a guerra, imaginavam que deveria haver muitos prisioneiros para serem negociados. A expedição dos portugueses partiu em direção ao lago, entrando pelo lado leste. Nesse momento, Rian se encontrava desesperado, pensando em fugir e levar Calo como refém, para se defender do ataque do irmão. No entanto, para seu alívio, chegaram os homens brancos oferecendo grande quantidade de armas e munição. Era a salvação do irmão rebelado que, com auxílio das armas de fogo, reverteria a situação. O que dificultava a negociação é que Rian dispunha de poucos prisioneiros para serem trocados. Assim, corria o risco de os portugueses negociarem com os adversários. Após serem mostrados os prisioneiros que entrariam na negociação, o chefe da expedição viu Calo amarrado em um canto do palácio.
Aquela escrava não entrará na negociação? Perguntou o português, no momento em que seus olhos brilharam de encantamento por ela. Não, essa moça é a rainha dessa nação e continuará sendo, quando conseguirmos ganhar a guerra, respondeu Rian. Só negociaríamos se ela entrar na troca, pontuou o outro. Rian ficou sem saída. Se não vendesse Calo como escrava, estaria arruinado e muito provavelmente seria morto. Mesmo assim, recusava. Então, o português disse que estavam encerradas as negociações e que iria procurar o povo do lado oeste, que provavelmente teria bem mais prisioneiros para serem trocados. Rian sabia que muitos dos seus comandados haviam caído prisioneiros pelas tropas de Cauã, e certamente o seu irmão conseguiria as armas, selando assim o destino da guerra. Quando os negociantes já estavam de saída, Rian gritou: Espere, levem a moça e nos deem as armas. Negócio fechado, respondeu o português com um sorriso malicioso nos lábios. Assim, amarraram Calo e os outros prisioneiros e entregaram as armas e a munição. Rian havia treinado a maioria de seus guerreiros para usar armas de fogo, o que facilitou a adaptação ao manejo delas. Assim que os portugueses saíram levando Calo e os outros prisioneiros, Rian e seus comandados iniciaram o ataque aos adversários. À medida que avançavam, ocorria uma carnificina geral. As tropas de Rian iam aos poucos conquistando os territórios dos aliados de Cauã até que conseguiram a rendição deles. Cauã havia fugido e ocultara-se na mata com seus leais companheiros. Sabendo do que acontecera a Calo, partiram ao encalço dos portugueses na tentativa de libertarem a prisioneira. Quando alcançaram a expedição dos brancos, armaram planos para resgatarem-na, procurando chegar até ela ocultos na mata. À noite, atacariam o vigia e libertariam os escravos, que, no escuro, não seriam encontrados. Tudo estava dando certo para executarem o plano. Mas, quando chegou a hora de agir, ao tentar entrar no acampamento, o vigia percebeu e deu o alarme. Os guardas, usando armas de fogo, abateram vários guerreiros. Cauã, vendo que seria impossível enfrentar o inimigo, decidiu se entregar. Desse modo, pelo menos estaria perto de Calo e, na medida do possível, tentaria protegê-la. Cauã foi capturado e amarrado junto a outros prisioneiros. Ao ver o marido, Calo não se conteve e quase gritou de euforia. Mas o amado fez um sinal de silêncio. Não podia deixar que percebesse a ligação entre eles. Capítulo 10. No navio negreiro. A marcha em direção à costa iniciou-se no dia seguinte, antes mesmo do nascer do sol. Cauã procurava uma maneira de escapar, mas era impossível. Os escravos caminhavam atrelados uns aos outros, sempre sob a mira das armas dos traficantes. Ao chegarem à praia onde estavam aportados os navios, a maioria dos escravos tinha feridas nos pés. Outra expedição logo chegava, levando escravos comprados em outras tribos da costa leste africana. Logo, procuraram atrelar escravos de tribos diferentes para dificultar a conversa e evitar alguma possibilidade de revolta. Os negros foram acomodados no porão do navio, onde o espaço era apertado e a ventilação insuficiente. Após o embarque, os navios zarparam. Cauã percebeu que Calo não estava entre eles e sentiu uma pontada no peito. O que teria acontecido a ela? Havia notado uma atenção especial do comandante para com a amada e isso o preocupava. O comandante Mateus mantinha Calo amarrada em seu camarote, propondo-lhe que o aceitasse como amante. Enquanto negociava com Rian, ficou sabendo que Calo falava português, o que facilitava a compreensão de suas propostas. Mas a moça se mostrava irredutível. Veja, Calo, se você me amar, não será tratada como escrava, mas como rainha, falou o comandante. Eu não quero ser rainha, sou escrava e quero ser tratada como escrava. Mande-me para o porão, onde é o meu lugar. Não, você não pode viajar naquele lugar imundo. Eu não me importo, prefiro aquele lugar a ser desrespeitada. Você é muito petulante, menina. Não percebe que agora é escrava e me pertence? Deverá me obedecer, ouviu?
Sou sua escrava e você pode até me violentar, mas nunca terá qualquer sentimento de minha parte a não ser asco e repugnância. Com o tempo, veremos. Eu não farei nada por violência, pois sei que se entregará a mim por sua própria vontade, quando se convencer de que é o melhor para você. Calo baixou os olhos, chorando baixinho, tentando esconder o rosto, pois não queria demonstrar fraqueza. Mas não adiantou. O comandante Mateus percebeu e tentou se aproveitar da situação. Não chore, minha querida. Não quero lhe fazer mal, pelo contrário, quero dar tudo o que você merece. Estou apaixonado e farei tudo por você, disse, procurando colocar um tom amoroso na voz. Calo permaneceu calada. Não adiantaria dizer nada, pois sabia que era somente uma artimanha do seu captor. Pensou em Cauã, que deveria estar naquele lugar imundo. Ele havia se deixado capturar para tentar libertá-la, e Calo nem mesmo poderia vê-lo. Pensou nos momentos felizes que viveram juntos. Sabia que Rian iria tentar alguma coisa, mas nunca imaginou que fosse se rebelar contra seu próprio irmão. Tudo isso lhe passava pela mente enquanto a viagem prosseguia. Passaram-se alguns dias e o assédio continuava por parte do comandante Mateus, mas Calo continuava firme. Certa vez ele falou com irritação: Olha, menina, estou perdendo a paciência. Vou lhe mandar para o porão junto aos outros escravos. Você está jogando a sorte fora. Talvez lá repense as minhas propostas. Posso até morrer, mas morrerei com dignidade, seu verme imundo. Quando Calo disse isso, o comandante tentou beijá-la. A mulher cuspiu-lhe no rosto e recebeu uma bofetada. Pois vá, sua vagabunda, lá é que é mesmo seu lugar. Ele não podia imaginar que Calo estava mesmo querendo ir para o porão junto aos outros escravos. Isso lhe daria a oportunidade de estar com Cauã, além de se livrar daquele assédio constante. Ele tocou uma sineta e a porta de seu camarote se abriu. Logo entrou um dos marinheiros. Leve essa vagabunda para o porão, ordenou. Quando o marinheiro abriu a portinhola que dava acesso à escada, subiu um mau cheiro horrível. Ao chegar ao compartimento onde se encontravam os outros escravos, a impressão que se tinha era a de um chiqueiro. Pessoas amarradas pelos tornozelos com argolas de ferro, enlameadas com urina, fezes e vômitos que eram constantes por causa do balanço do navio, que ali embaixo era bem mais forte. Aquela poça de lama ora se acumulava de um lado, ora do outro, conforme a inclinação da embarcação. O marinheiro amarrou Calo rapidamente e saiu em seguida, apressado em se ver livre daquele lugar. Calo pensou: acho que morri, e esse lugar deve ser a região para onde os deuses encaminham as pessoas que ousam desafiá-los. Olhou para os lados e não viu Cauã. O que teria acontecido ao amado? Sabia que muitos já haviam morrido e seus corpos tinham sido jogados ao mar. Só de pensar que o seu amado pudesse estar morto, um calafrio percorreu-lhe o corpo. Mas logo se aquietou, lembrando-se de que Cauã era forte. Certamente sobreviveria, movido pela força que o amor lhe despertava. Os dois lutariam bravamente enquanto tivessem forças. Ela permaneceu no porão por 3 dias. Sentia náuseas e não queria comer. Seus olhos estavam perdendo o brilho e seu rosto parecia uma flor que, após dias de colhida, começasse a murchar. Foi assim que o comandante a recebeu, após ter mandado o mesmo marinheiro buscá-la. Vá tomar um banho, menina. Coma alguma coisa e depois conversaremos. Calu, sem dizer nada, foi tomar banho e aproveitou o momento mais que pôde. Após o banho, encontrou sobre a mesa o alimento que seu corpo precisava para recompor as energias. Comeu com apetite, principalmente as frutas originárias de sua terra. Não via ninguém no camarote do comandante, que propositalmente deixou-a isolada para que refletisse e aceitasse a sua proposta. Ele pensava que tirando o Calu do porão estava premiando-a, mas, ao contrário, ela preferiria ter ficado lá. Já fazia um bom tempo que a jovem se encontrava ali, absorta em seus pensamentos, quando o comandante entrou. Boa tarde, minha querida. Espero que tenha gostado de ser trazida de volta. Isso aconteceu porque tive piedade de você e quis trazê-la para perto de mim. Portanto, não dificulte as coisas.
Eu poderia tê-la à força, pois você me pertence, mas não quero que seja assim. Quero ter o seu coração. Você poderá obrigar o meu corpo, mas nunca os meus sentimentos, respondeu ela, encarando-o com firmeza. Na verdade, o comandante não usou a força contra Calo, porque a elevação moral daquela rainha se impunha sobre ele, fazendo-se sentir pequeno e mesquinho. O olhar de Calo era altivo e nobre, deixando-o constrangido. Ela não disse mais nada, mantendo-se de cabeça baixa, e isso o irritava profundamente. Enquanto falava, ele andava de um lado para outro até que passou por trás de Calo e tentou abraçá-la. Nesse instante, a moça reagiu, dando-lhe empurrão e por fim falou: Não me toque, seu porco imundo. Enquanto eu tiver forças, você não terá o meu corpo. E, quanto ao meu coração, não o terá nem mesmo se me matar. Ao dizer essas palavras, os olhos de Calo faiscavam. A energia que colocava nas palavras parecia amedrontar o comandante, que recuou instintivamente. Agora era ele que não conseguia encarar a moça. Ela mantinha a expressão altiva como se recebesse um auxílio do alto. Na verdade, era Celeste que vinha auxiliar sua tutelada. A porta da cabine havia ficado aberta e Carlos saiu dali para o convés do navio, enquanto o comandante se manteve no camarote, abatido moralmente e sem coragem para novas investidas. No dia seguinte, pela manhã, o comandante mandou levar Carlo novamente ao seu camarote. Desta vez, procurou trocar algumas palavras com a moça, que respondia evasivamente. Então, ele trancou a porta por dentro e Calo percebeu que naquele momento seria atacada. Fez uma prece. O homem tinha a respiração acelerada, as narinas muito abertas. De repente, levou a mão ao peito com uma expressão de dor. Encostou-se à parede do camarote para impedir a queda, mas faltaram-lhe forças para se manter de pé. Escorregou até o chão, seus olhos esbugalhados fixavam um ponto distante. Faltava-lhe ar, enquanto a dor queimava-lhe o peito. Carlo gritou para o marinheiro: Venha, ele está morrendo. O marinheiro arrombou a porta e correu para o moribundo, tentando massagear-lhe o peito. Num momento, o comandante fixou o olhar em Carlo, arregalou os olhos e gritou entre gemidos: Tirem essa mulher daqui. Ela é uma feiticeira, joguem-na ao mar. Ela vai enfeitiçar a todos no navio. Dizendo isso, deu um grande gemido e sua cabeça tombou para o lado. De sua boca saiu uma saliva espumante, os olhos vidrados. Estava morto. Durante a agonia do comandante, ele viu Calo envolto em uma névoa azulada e ao seu lado uma mulher de cujas mãos jorravam raios de luz. Foi nesse instante que gritou, julgando Calo uma feiticeira. Quando ele deu o último suspiro, o marinheiro chamou seus companheiros, que carregaram o corpo para o convés do navio, colocaram-no sobre grandes rolos de corda, introduziram uma cruz de madeira em suas mãos e acenderam velas ao lado de sua cabeça. Ali rezaram e, após breve cerimônia, o corpo foi atirado ao mar. O subcomandante Eduardo assumiu o comando do navio, diante de uma grande dúvida. O que fazer com Calo? Jogá-la ao mar seria uma grande perda, pois ela devia render uns bons contos de réis no mercado negreiro. Mantendo-a, corria o risco de que todos naquele navio fossem enfeitiçados. Após muito refletir, Eduardo optou por não matá-la, mas também não a colocou no porão com os demais escravos, temendo-lhe a ira. Vez ou outra, quando os escravos eram retirados para os exercícios, Calo era amarrada para evitar que tivesse contato com eles. Assim, a viagem continuava enquanto passavam os dias. Por volta dos 20 dias de viagem, os escravos começaram a morrer em grande quantidade e o subcomandante Eduardo se preocupou, pois estava perdendo grande parte da mercadoria, o que representava enorme prejuízo. Foi nesses dias que ele começou a apresentar um quadro de febre. Perdeu o apetite e caiu doente, sem conseguir se levantar. Todos os chás e remédios disponíveis foram ministrados, sem que fizessem efeito. Novamente, as suspeitas recaíram sobre a suposta feiticeira que estava a bordo. Então, foi dada a ordem para que ela fosse jogada ao mar.
Quando os marinheiros se preparavam para cumprir a ordem, Calo disse a eles: Vocês não precisam ter medo de mim. Eu não sou feiticeira, mas conheço uma maneira de curar o subcomandante. Se me jogarem ao mar, não saberão como curá-lo. Diante daquelas palavras, os marinheiros recuaram e foram consultar o subcomandante, contando-lhe o que Calo havia dito. Deixem a moça falar. Ela pode ser uma esperança, disse ele. Então Calo falou. Vão até o porão e tragam um escravo de nome Cauã. Ele tem o dom da cura e poderá salvar o subcomandante. Imediatamente, Cauã foi levado ao camarote, mas, em função do mau cheiro e da fraqueza em que se encontrava, deram-lhe banho e o alimentaram antes de levá-lo à presença do enfermo. Calo, ao ver Cauã, não se conteve e gritou: Ah, meu amor, você está vivo! Que os deuses sejam louvados! Conseguiram se aproximar e se abraçaram rapidamente antes que os marinheiros o conduzissem para junto do subcomandante, que tremia de febre. Sob a atenta observação daqueles homens, Cauã colocou as mãos sobre a cabeça do enfermo, pedindo aos deuses que o curassem. Tempos depois, percebendo que ele começava a reagir positivamente, os marinheiros permitiram que Cauã prosseguisse até o dia em que Eduardo se restabeleceu completamente. Agora que estou curado, podem voltar com o escravo para os porões, ordenou o subcomandante. Se levarem Cauã para os porões, o subcomandante adoecerá novamente, ameaçou Calo, blefando para tirar o seu amado daquele lugar horrível. A partir daquele dia, até o final da viagem, quando os navios aportaram no Rio de Janeiro, Calo e Cauã permaneceram no convés. Ah, meu amor, que saudade! Eu não sabia se você estava vivo. Soube que muitos haviam morrido por não suportarem os maus tratos no porão. Eu mesmo estive lá alguns dias, mas não consegui ver você no meio de tanta gente. Eu também não a vi, mas por que você foi parar lá se o comandante a mantinha aqui em cima? Calo contou o que havia acontecido, inclusive sobre as investidas que sofrera. Aquele verme teve o que mereceu. A essas horas já deve ter sido comido por algum tubarão, falou Cauã. Calo e Cauã estavam amarrados cada um de um lado do navio, o que lhes impedia de se abraçarem e se amarem, como sempre faziam quando tinham liberdade. Enquanto isso, na tribo, Rian organizava o seu governo, providenciando recompor o que a guerra havia destruído. Não era bem visto pela população, que amava Cauã e Calo, mas, por meio da força, impunha sua maneira de governar apesar da insatisfação de seu povo. Certa noite, Pai Zulu falou que a tribo estava sob a ira dos orixás e, por causa disso, foi amarrado e espancado. Não tem importância, meus filhos. Os orixás vingarão no momento certo e, nessa hora, todos que cometem esses crimes vão pagar, falou o pai Zulu enquanto sofria o castigo. Capítulo 11. Comércio dos escravos. Quando a esquadra aportou na cidade de Rio de Janeiro, os escravos foram desembarcados. As celas que os recebiam eram pequenas e os cativos foram divididos em lotes, para facilitar a comercialização. Cauã e Calo foram separados e cada um foi para sua cela. Ali ficaram por alguns dias até que chegou o momento de serem apresentados aos compradores. Ali, no Rio de Janeiro, uma família de fazendeiros em Minas Gerais possuía uma linda casa. Essa família foi destituída de sua propriedade tempos atrás, quando Dom João VI, temendo as tropas de Napoleão Bonaparte na Europa, refugiou-se no Brasil com sua comitiva. Não tendo como abrigar a comitiva real, Dom João requisitou as melhores moradias para abrigar a nobreza que os acompanhava. Os oficiais colocavam as iniciais PR, Príncipe Regente, na porta e os moradores tinham de desocupar a casa. O povo interpretava as iniciais PR como Ponha-se na rua. O senhor Mário teve de transferir a família para a fazenda Mantiqueira, apesar de não estar totalmente construída. Rosinha, sua filha, e Dona Marisa, sua esposa, acostumadas aos confortos da cidade e à vida agitada nos meios sociais, encontravam-se entristecidas e esperavam a construção de outra casa no Rio.
O fazendeiro era produtor de açúcar e dispunha de recursos para a construção da residência, mas necessitava de escravos para esse fim. Depois, os negros seriam transferidos para trabalharem na lavoura e nos engenhos. No dia da comercialização dos escravos recém-chegados da África, o Sr. Mário convidou a esposa e a filha para irem ao mercado negreiro a fim de ajudarem a escolher duas escravas que serviriam como mucamas das senhoras. No mercado, encontrariam Jerônimo, capataz da fazenda Mantiqueira e que também ajudava na escolha dos negros. O Sr. Mário e Jerônimo fecharam o negócio de um lote de negros fortes, aparentando boa saúde, condição indispensável para os trabalhos braçais. Dona Marisa escolheu Berta, uma negra que andava por volta dos 40 anos, pois lhe inspirou confiança. Rosinha, ao passar em frente a Calo, notou o espírito elevado da moça e, sem pestanejar, pediu ao pai que a comprasse. Quero esta, gritou o Sr. Mário para o comerciante que oferecia a escrava. Devo lhe informar que o preço desta moça é 2 contos de réis. É muito caro, é 2 vezes o valor de um negro sadio e forte. Bem, ela já foi pretendida por outras pessoas que ficaram de decidir. Mas, se o senhor concordar, nós fechamos agora. Carlo ouvia a conversa e torcia para que fosse fechado o negócio, pois se simpatizou com aquela família. Não, é muito caro. Vamos escolher outra, Rosinha. Ao ver a tristeza da filha, o Sr. Mário voltou atrás e comprou o calo. Quando a moça foi separada dos outros e Jerônimo se preparava para tratar dos papéis da compra, Carlos se jogou aos pés do Sr. Mário, suplicando: Senhor, não me separe do meu marido, e contou parte de sua história. O Sr. Mário ficou admirado e condoído com o que ouviu. Ficou também surpreso com o fato de Carlo falar português, o que facilitaria o convívio com sua filha. Senhor, meu marido também fala português e sabe trabalhar em construção de casas. Ele fazia isso em nossa tribo. Pelos deuses, não nos separe. Ele sabe construir casas de taipa? Sabe, sim, senhor. A moça continuava em atitude de profunda súplica, inclusive se agarrando aos pés do Sr. Mário. Após as negociações de praxe, o negócio foi fechado. Carlo respirou aliviada enquanto beijava os pés do seu senhor. Dona Marisa e Rosinha se emocionaram pela cena que acabavam de presenciar. Quando estava tudo acertado, o negociante chamou o capataz, solicitando o ferro com as iniciais do Sr. Mário para marcar os escravos. Não é necessário, senhor. O meu patrão não utiliza essa prática, disse Jerônimo. Ao ouvir isso, Carlos se sentiu ainda mais aliviada. Ela tinha certeza de que os deuses os estavam protegendo. Jerônimo designou ao feitor a tarefa de levar os escravos para a fazenda, ficando apenas com Cauã e mais alguns para iniciar a construção. Instalariam alojamentos no terreno onde seria construída a casa. Após passear um pouco pela cidade, visitando as antigas amizades, a família foi para o hotel onde ficaria até o dia seguinte, quando retornaria para a fazenda. A viagem transcorreu sem que nenhum fato de relevância acontecesse. Na fazenda também moravam Joana, sobrinha de Dona Marisa, que ficara órfã dos pais ainda criança, e Júlio, filho mais novo de Dona Marisa e do Sr. Mário. Bento, o filho mais velho do casal, que era chamado de Bentinho, já há algum tempo fora estudar em Portugal, realizando a vontade do pai. Assim que a comitiva chegou, Júlia e Joana foram receber os pais e a irmã. Carlo e Berta estavam admiradas com a beleza e o tamanho da fazenda, as duas estavam apreensivas com suas novas vidas que ali se iniciavam. No íntimo, sabiam que os deuses estavam no controle e que seus novos senhores eram pessoas de bem. O feitor Francisco levou os escravos para a senzala, onde iriam residir dali para frente. O Sr. Mário, após descansar da viagem, foi para o escritório, percebendo que Júlio havia cuidado de tudo com o zelo de costume. Carlo pensava em Cauã. Sabia que o amado, apesar de distante, estava bem e que tão logo terminasse a construção no Rio de Janeiro, também seria levado para a fazenda. Dona Marisa chamou Sebastiana e Benedita e lhes ordenou:
Quero que mostrem toda a casa para Carlo e Berta. Mostrem também as funções que vocês desempenham aqui. Elas vão trabalhar com vocês. Sim, dona Marisa, responderam as duas mucamas. Rosinha tomou a palavra e disse: Minha mãe, vou levar Carlo até o meu quarto. Estou cansada da viagem. Enquanto tomo um banho, aproveito para falar sobre os seus afazeres de agora em diante. Benedita não gostou do que ouviu da sinhazinha, percebendo que aquela nova escrava ocuparia o seu lugar. Sebastiana e sua filha Benedita foram afastadas por se tratarem de pessoas que não inspiravam confiança às sinhás, sendo transferidas para os serviços da cozinha. Rosinha chamou Calo e as duas foram para o quarto da sinhazinha. Calo, me prepare um banho. Aqui está a bacia. Coloque água morna e as rosas. Calo atendeu a ordem da sinhazinha, indo à cozinha providenciar a água. Lá chegando, Benedita já estava assumindo suas novas tarefas. Olhou para Calo com desprezo e ciúme, admirando sua beleza com um sentimento de revolta. Quando Dona Marisa ensinava a Berta o serviço que ela iria desempenhar, Calo servia de intérprete. Com o tempo, a escrava passou a falar um português misturado com sua língua de origem. No dia seguinte, Dona Marisa, Joana e Rosinha ficaram organizando os guarda-roupas, juntamente com as novas acompanhantes, cuidando de cada peça. Depois fizeram o mesmo com as louças e utensílios da copa, que ficaram desleixados pelas antigas mucamas. Vamos passear a cavalo amanhã bem cedinho, disse Júlio para as meninas. Ótimo, disseram ao mesmo tempo, demonstrando entusiasmo. Eu já estava com saudades dos nossos passeios pela fazenda, disse Rosinha. Ao raiar do novo dia, saíram para o passeio. Júlio chamou o cocheiro que esperava com a carruagem preparada para levá-los até o estábulo, onde cada um tomaria seu cavalo. Calo ficou esperando no estábulo. Ao redor havia uma lagoa de águas límpidas onde se apanhava água para os animais. Ela se aproximou do leito e viu algumas borboletas voando. Lembrou-se do seu lago, como era majestoso, como suas borboletas eram mais coloridas. Lembrou-se do dia em que conheceu Cauã. Quanta coisa havia mudado em sua vida. Na África era rainha, no Brasil, uma escrava. Nesse enlevo, transportou-se para o antigo lago. Viu-se diante de seu povo, dos seus entes queridos. Mas, no instante seguinte, estava ali, às margens daquela lagoa. Levou as mãos no rosto e as lágrimas rolaram em abundância. Sabia que sua vida tinha um propósito, mas não entendia por que tinha que passar por aquelas dores. Sabia que reencontraria Cauã e isso a consolava. Depois de algum tempo, ele estaria ali. Essa esperança a mantinha viva e lhe dava forças para enfrentar o presente. Lembrou-se de quantos conterrâneos seus não tiveram essa sorte. O que lhes esperava eram apenas trabalho duro e castigos impiedosos. Enquanto agradecia aos deuses pela proteção, Carlos sentiu uma névoa ao seu redor. Percebeu que não estava só, apesar de não ver ninguém junto de si. Isso a confortou ainda mais. Sob o efeito daquela sensação, ouviu os gritos de alegria dos três jovens que retornavam do passeio. Aproximava-se a hora do almoço e todos deveriam estar à mesa na hora certa. Calo, você estava chorando? Perguntou Joana. Não é nada importante, respondeu resignada. Apenas lembranças do meu povo e da minha terra. Quero que o tempo passe logo para que eu possa ao menos ver o meu marido. Ele é tudo para mim, foi o que me restou daquela vida de felicidades. Entraram na carruagem que se dirigiu para a casa grande, onde o almoço foi servido. O calor era intenso e, após a refeição, todos se mantinham sob a proteção do teto, repousando em redes de dormir, onde a leitura ajudava a passar o tempo. Nessa hora, os escravos trabalhavam debaixo do sol e as acompanhantes se dedicavam a recolher a louça e a organizar a copa. Em pouco tempo, a construção da casa do Rio de Janeiro ficou pronta. Cauã estava contente com o fim das obras e mais feliz ainda por saber que agora iria para a fazenda, onde se reencontraria com Calo.
No dia seguinte, os escravos partiram do rio para a fazenda. A viagem seguia tranquila, mas para Cauã parecia muito demorada. Ele não via a hora de se encontrar com a esposa. À tardinha, quando o sol já se escondia no horizonte, a carruagem chegou ao portão da fazenda. Carlo estava na varanda da casa, fazendo companhia à Rosinha, que se encontrava deitada na rede, embalada por sua escrava. Não conseguindo se conter, a mucama pediu a sinhazinha permissão para ir ao encontro do marido. Enquanto o feitor recebia os outros escravos, Cauã e Calo correram um em direção ao outro e se abraçaram. A emoção era tão grande que os dois permaneceram abraçados por um longo tempo, sem dizerem uma só palavra. Após o período de silêncio, Cauã finalmente disse: Minha querida, que saudade! Vamos agradecer aos deuses que nos amparam sempre por mais essa oportunidade de estarmos juntos, sem as amarras que nos separavam na viagem do navio. Cauã, como esperei por este momento! Graças aos deuses, agora poderemos viver em paz. Naquela noite, como de costume, os negros se reuniram para cantar e dançar no pátio da senzala. A família assistia da varanda da casa grande e apreciava aquele momento de felicidade. Cauã e Calo dançavam como namorados apaixonados. O senhor Mário ordenou a Jerônimo que liberasse Cauã do trabalho do dia seguinte, enquanto a sinhazinha também liberava Calo, para que os dois pudessem matar a saudade. No dia seguinte, diante da narrativa de Jerônimo sobre a eficiência de Cauã, destacando os valores morais do escravo, de sua resignação à nova realidade e da sua grande eficiência, o senhor Mário mandou chamar o rapaz. Quando Cauã recebeu o comunicado para se apresentar ao seu senhor, sentiu um calafrio, temendo se tratar de reprimenda ou castigo por alguma falta. Apresentou-se cabisbaixo em atitude de profunda humildade. Cauã, vem até o escritório, preciso lhe falar. Chegando ao escritório, o senhor Mário disse: Entre, rapaz, não se acanhe. Com sua licença, senhor. Fiz alguma coisa errada? Não, Cauã, pelo contrário. Ouvi muitos elogios a seu respeito, sei que sua mulher é mucama aqui na Casa Grande e que nos serve da melhor maneira também. Nesse instante, o senhor Mário fez uma pausa e pediu que chamassem Calo. O casal permaneceu de cabeça baixa à frente dele, com os corações aos pulos, sem a menor ideia do que iria acontecer. Ele voltou a falar. Como já disse, recebi elogios sobre você, Cauã. Também os recebi sobre Calo. Portanto, como prêmio à sua dedicação, eu quero lhes oferecer o quarto do porão da Casa Grande. Ali vocês poderão morar até que fiquem prontas as casas que vamos construir para que cada família viva separadamente, cuidando dos seus pertences e fazendo sua própria comida. Os olhares dos dois se cruzaram numa explosão de alegria. Caíram de joelhos aos pés do Senhor, agradecendo-lhe o reconhecimento e a generosidade. Levantem-se, meus filhos, digam a todos que seremos uma grande família nessa fazenda, onde partilharemos os lucros e aos poucos todos terão a sua liberdade. Podem ir e comecem a organizar a sua casa. Cauã e Carlos saíram e foram para o quarto que lhes fora destinado. Organizaram a cama e os demais móveis que se encontravam guardados ali, sem serventia para os patrões, e montaram a sua casinha. Mais tarde, saíram sob a claridade da lua em direção ao rio, onde se banharam e se amaram sob a grama. Naquela noite, dormiram juntos e em paz, coisa que não faziam há muito tempo. A noite foi pequena para que eles pudessem se amar e conversar, fazendo planos para o futuro. Conforme planejado pelo senhor Mário, todos foram incumbidos de dedicar a parte da tarde para recolher madeira, barro e demais materiais para a construção de suas casas, uma vez que a jornada diária havia sido reduzida, para atender a esta necessidade. Era com entusiasmo e alegria que os negros se empenhavam no trabalho da jornada, assim como na construção de suas casas. Cauã orientava com maestria sobre as técnicas de construção. Assim, as residências logo ficaram prontas e as famílias instaladas.
Todos na fazenda gozavam da felicidade proporcionada pelas decisões do senhor Mário, que sempre se aconselhava com Júlio, que também se destacava pela compreensão e generosidade, a exemplo do pai. Júlio se misturava com os negros na organização das atividades recreativas, principalmente em rodeios e pescarias. Todos se divertiam, inclusive mulheres e crianças. As pescarias, além de proporcionarem diversão, ofereciam peixes frescos, tanto para a casa grande como para as famílias dos negros. Aos domingos era ministrado um culto católico no pátio da senzala, onde, por meio do sincretismo religioso, abre nota, sincretismo religioso é substituição dos santos católicos pelos deuses dos africanos, fecha nota. Todos ficavam satisfeitos cultuando seus próprios deuses. Após o culto, sempre se organizavam atividades recreativas. Os dias transcorriam com muita paz. Os escravos já viviam em suas próprias casas, cuidavam de suas famílias e de seus trabalhos com mais dedicação e empenho. O senhor Mário estava satisfeito com os progressos e com a dedicação das famílias, que passaram a receber parte dos lucros para que no futuro pudessem se alforriar. Assim, aos poucos, ia sendo resgatada a dignidade e a alegria daquele povo que tivera seus valores aviltados por traficantes e senhores desalmados. Em algumas fazendas, os animais recebiam tratamentos mais dignos que os escravos. Destruía-se a autoestima e a esperança do indivíduo. Muitos cometiam suicídio por não terem a esperança de um futuro promissor. Essas práticas induziam os negros a se revoltarem até com seus próprios companheiros, tornando-se seres animalizados. Mas quando um negro cometia uma indisciplina ou falta grave na fazenda do senhor Mário, não era submetido a castigo violento. A punição se constituía em vendê-lo para outros senhores, onde as regras poderiam ser bem mais rígidas. Capítulo 12. Doença do senhor Mário. O processo de colheita, moagem da cana e confecção do açúcar havia encerrado. Isso exigia que o senhor Mário fosse para o Rio de Janeiro a fim de comercializar a produção. Dona Marisa e Rosinha também iriam para conhecer a casa nova. Dona Marisa queria mandar confeccionar os móveis, cortinas e tapetes, além de comprar os utensílios necessários. Era com muito entusiasmo que preparavam tudo para a viagem. Levariam Berta, deixando Carlo com a função de governanta da casa grande, além de fazer companhia para Joana. Júlio se encarregaria de conduzir a fazenda na ausência do pai. No dia marcado pela madrugada, a carruagem partiu em direção ao Rio de Janeiro. Quando estavam para chegar à cidade, o senhor Mário sentiu falta de ar, seguida de fortes dores no peito. A carruagem parou para que o chefe da família fosse socorrido. Após algumas massagens, Dona Marisa molhou um lenço com álcool e aproximou do nariz do marido, que aos poucos foi se recuperando. Após o susto, tudo voltou ao normal e a família chegou ao destino sem maiores contratempos. O cocheiro se apressou em desembarcar as malas e utensílios e, em seguida, foi levar os cavalos para a cocheira, onde seriam tratados e alimentados. Foi com grande alegria que Dona Marisa e Rosinha conheceram todas as dependências da nova casa. Rosinha logo escolheu seu quarto, mas não puderam dormir lá, porque não tinham móveis nem as roupas de cama e mesa. Berta tinha muito trabalho, pois era a única mucama da casa. Em meio a tantas tarefas, recordou o dia em que chegou ao Rio e que fora comprada por Jerônimo para servir à família do senhor Mário. Lembrou-se de sua família, da qual nunca mais tivera notícias. Após tomarem conhecimento de tudo, o senhor Mário disse: Vamos nos hospedar no hotel até que sejam comprados os acessórios. Ao chegarem ao hotel, tomaram banho e foram jantar no refeitório. Mário, amanhã mesmo eu quero que procure o médico e conte o que aconteceu na viagem, para que sejam feitos os exames e o tratamento adequado, advertiu Dona Marisa. Não se preocupe, foi só um mal-estar passageiro, não é nada grave. Mas, mesmo assim, é bom procurar o médico. Está bem, eu procurarei o Dr. Osvaldo e você cuidará das compras.
Saíram logo cedo no outro dia. Enquanto Dona Marisa fazia as compras, o senhor Mário foi procurar o médico, que era um velho amigo. Após a consulta e alguns exames, o doutor concluiu que o ataque sofrido por seu paciente fora causado por excesso de cansaço e emoção pela casa nova. Quando o senhor Mário retornou para casa, Dona Marisa já havia chegado das compras e esperava que o material fosse entregue. Então, Mário, como foi a consulta? Perguntou, ansiosa por saber o resultado. Muito boa, estou ótimo. O doutor Oswaldo disse que o que me aconteceu foi apenas cansaço e ansiedade. Que boa notícia, falou Dona Marisa, demonstrando alívio. Amanhã vamos ao Cais do Porto receber o Bentinho. Quando cheguei em casa, encontrei a correspondência avisando do seu regresso. A carta havia chegado tempos atrás, mas como a casa estava fechada, o carteiro esperou para entregá-la depois. O senhor Mário ficou contente com a notícia da chegada do filho, que havia partido há 4 anos. No dia seguinte, mandou preparar a carruagem para irem ao porto esperar a chegada do navio. Esperaram por toda a manhã, mas o navio só chegou à tarde. Ao ancorar no porto, as pessoas começaram a descer a rampa. Quando, ainda no convés, Bentinho avistou a família, abanou o chapéu, chamando a atenção para si. A família se emocionou ao ver Bentinho, principalmente a irmã, que havia sofrido muito com a sua partida. Ao descer, todos abraçaram o rapaz que se tornara um homem. Bentinho era um jovem bonito, de boa estatura e corpo bem feito. Tinha os olhos azuis que herdara de Dona Marisa e a pele clara, ao contrário de Júlio, que assim como a irmã era morena e tinha os olhos castanhos. Passados os cumprimentos, entraram na carruagem que se dirigiu para casa. Ao chegar, Bentinho admirou a nova residência e brincou com Dona Marisa, dizendo que ela ganhara 2 presentes, a nova casa e o novo filho. A mulher sorriu satisfeita, demonstrando certa preferência por ele, apesar de não poupar carinho, inclusive para Joana, filha adotiva e sobrinha legítima. Bentinho passou a contar como eram as coisas em Portugal, a modalidade de vida, os costumes e a vida universitária. Havia se formado em direito e ostentava o diploma para a família, que estava orgulhosa pelo título do rapaz. Júlia e Joana não vieram para o Rio de Janeiro? Perguntou Bentinho. Não, meu filho, eles ficaram tomando conta da fazenda, respondeu a mãe. Bentinho fez cara de quem estava percebendo alguma coisa, mas não queria adiantar nada. Sabia que com o passar dos tempos tudo se esclareceria. Havia percebido, pelas cartas de Joana, que nas entrelinhas ela deixava transparecer um carinho especial por Júlio. Esse meu irmão não sabe aproveitar a nossa condição de família rica, que goza de bons conceitos na cidade do Rio de Janeiro para se dar bem com as moças ricas e da sociedade carioca, pensou. No dia seguinte, Bentinho acompanhou o pai para negociar a venda de açúcar. A quantidade da produção e a qualidade do produto faziam com que exigissem preços mais elevados. Depois de muito negociarem, fecharam um acordo com o exportador, que ficaria com toda a produção. Ambos ficaram satisfeitos e, voltando para casa, contaram à família, que também se alegrou com o bom negócio realizado. Passadas algumas semanas no Rio, a família se preparou para retornar à fazenda. Bentinho havia participado de festas e bailes na cidade, conhecido algumas garotas cariocas e se aproveitava tanto da situação econômica como do título de doutor, para impressionar as moças que passaram a disputar a sua companhia. Numa manhã, Dona Marisa havia dito a Bentinho que se preparasse, pois a família retornaria para a fazenda. Eu não vou, prefiro ficar por aqui. Quero montar o meu escritório no Rio, afinal, foi para isso que me formei advogado. Dona Marisa chamou o marido e falou da decisão de Bentinho em ficar no Rio, convencendo o senhor Mário que o rapaz tomara a decisão correta. O pai acabou se rendendo à escolha de Dona Marisa e do filho. No dia seguinte, a família seguiu rumo à fazenda. Desta vez, a viagem correu tranquila e o senhor Mário estava muito satisfeito com a volta do filho, com a venda do açúcar e com a sua saúde.
Ao chegarem, foram recebidos por Júlia e Joana. A família tinha muito para contar, inclusive sobre a chegada de Bentinho e do seu escritório no Rio de Janeiro. Passaram o resto da tarde falando sobre as novidades e o Sr. Mário tratando dos negócios com o Júlio, que ficou empolgado com o lucro obtido na venda do açúcar. No Rio de Janeiro, Bentinho procurava um sócio para montarem o escritório. Passava as noites frequentando bailes da corte, recebia amigos e muitas moças em sua casa, ostentando seu título de advogado e filho de fazendeiro rico. Assim, conheceu Roberto, um advogado também recém-formado. Bentinho propôs a Roberto montarem um escritório em sociedade e os dois passaram a trabalhar juntos. Mas Bentinho mal ajudava o amigo, que passou a fazer a maior parte dos serviços do escritório, enquanto o filho de Dona Marisa se dedicava mais às boemias e a Luísa, moça que conhecera em uma das suas festas. Luísa havia tocado o coração do rapaz e logo ficaram noivos. Passaram-se os tempos, e com a venda da safra do açúcar, uma parte dos lucros foi dividida entre os negros. Apesar de ser uma pequena quantia, representava a esperança de um futuro de liberdade. Com o término das casas, os fazendeiros vizinhos, que necessitavam do trabalho de um técnico em construções, procuravam o Sr. Mário e o Júlio para alugarem os serviços de Cauã. A ideia de casas individuais para os escravos tinha dado certo. Vários fazendeiros aderiram à prática, que se constituía de pequenas residências, uma ao lado das outras, formando um retângulo com muros altos e grande portão ao centro, que era fechado à noite, impedindo a saída dos escravos. Cauã, ora estava trabalhando em uma fazenda, ora em outra. Isso lhe proporcionava algumas pequenas gorjetas, que, somadas ao valor recebido pela distribuição dos lucros da fazenda, ia se constituindo numa pequena soma que seria destinada à sua alforria e da esposa. Certa vez, ele trabalhava desmanchando a velha construção de uma senzala. Já havia derrubado algumas paredes, quando, ao pé de um esteio de aroeira lavrada a machado, sua ferramenta tocou em um pedaço de tecido que o tempo havia feito apodrecer. Devido ao estado em que se encontrava o pano, teve a curiosidade despertada. Cavou em redor para preservar o achado e constatou que se tratava de uma bolsa. Quando a tocou, ela se desmanchou, deixando ver algumas pepitas de ouro. Rapidamente voltou a enterrá-la, para esperar que os companheiros de trabalho se afastassem. Ao se encontrar só, Cauã foi desenterrando cuidadosamente e encontrou várias outras pepitas. Não sabia o valor daquele ouro, mas deduziu que fosse valioso. Pensou na sua alforria e de calo, e o coração bateu mais forte. Ao final da jornada, pegou a trouxinha que fizera para condicionar o ouro e cavou a terra batida embaixo de sua cama, enterrando ali o valioso achado. Naquela semana, trabalhou com ansiedade para retornar à sua casa. Chegando à fazenda, procurou imediatamente o senhorzinho Júlio e relatou o que havia ocorrido, pedindo a ele que ficasse com o ouro em troca de sua liberdade e de calo. Vou até a vila. Há lá um comerciante de pedras preciosas. Vou ver quanto ele paga pelas pepitas. Cauã confiava no senhorzinho e esperou a semana seguinte para saber o valor do seu tesouro. Quando voltou a se encontrar com Júlio, este lhe disse: "O seu tesouro vale 2 contos de réis. Não é suficiente para lhes comprar a alforria. Mas, se você juntar as suas economias mais os lucros da próxima safra, poderá comprar a sua liberdade e da sua mulher." Mesmo assim, foi grande a alegria de Cauã e Calo, que vislumbravam a liberdade. Calo também guardava algumas economias, enterrando-as ao pé de um dos esteios que sustentavam a casa.